Hoje você vai conhecer a história de Matthias Cooper, o exterminador de ratos que conquistou o respeito de nada mais nada menos que a Rainha Vitória. Sejam bem-vindos à Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Oh não! Será que é o cigano caçador de ratos? Eu vou me mandar! Para compreender a ascensão de Matthias, precisamos entender o cenário. A Londres do século XIX era um banquete para os roedores. Com a Revolução Industrial, a superlotação e a falta de saneamento transformaram as cidades em criadouros de peste. Ratos não eram apenas um incômodo, eles eram um grande problema para a própria economia, destruindo estoques de comida e a própria saúde pública. Havia centenas de caçadores de ratos pelas ruas, mas a maioria era vista com muita desconfiança. Era um trabalho sujo, perigoso e, óbvio, marginalizado. E é aqui que entra o nosso protagonista. O cigano Matt não era apenas mais um caçador. Ele era um homem que carregava a herança e o conhecimento, a sabedoria de seu povo. Ele é um cigano do grupo Romanichel, ou seja, cigano da Inglaterra, tão conhecidos por seu conhecimento profundo da natureza, ervas medicinais, enfim, ervas para utilização inclusive veterinária, e de misturas químicas que pareciam mágicas para os leigos. O cartão de visita de Matt, que sobreviveu ao tempo, nos dá pistas valiosas. Ele se apresentava como detentor de uma composição surpreendente, ou seja, de um veneno que era capaz de exterminar ratos, camundongos e baratas sem fazer mal para pets, ou seja, cachorros, gatos, inclusive porcos. E no anúncio ele garantia segurança absoluta, segurança total. Ele dizia que seu produto atraía os ratos e camundongos para fora de seus esconderijos. E na medida em que esses ratos e camundongos, inclusive baratas, tinham contato com o veneno, a morte era instantânea. Mas o grande pulo do gato de Matt, como eu já mencionei, era afirmar que seu produto não causava mal nenhum a gatos, cachorros e inclusive os porcos, coisa que acontecia em demasia com os demais exterminadores de ratos. Eles diziam que não fazia mal, mas o cachorro morria e até crianças morriam acidentalmente entrando em contato com o veneno. Mas todos os clientes do cigano Matt não tinham esse problema. E era essa promessa e, na realidade, esse comportamento que os separava dos charlatões, daqueles que ofereciam um seguro de utilização do veneno e não cumpriam. Mas Matt, o cigano Matt, cumpria e apenas exterminava com ratos, camundongos e baratas. Matt não vendia apenas um produto, ele vendia tranquilidade. Ele, inclusive, oferecia contratos anuais, o que hoje nós chamaríamos de manutenção preventiva. Como que o cigano que vivia em tendas chegou aos ouvidos da rainha? E a história registra que o encontro aconteceu muito, muito antes de Vitória se tornar soberana da Inglaterra. Em seus diários do ano de 1836 e 1837, a então jovem princesa mencionava ter conhecido a família Cooper, ou seja, a família de ciganos Cooper, acampada perto de Claremont House. Vitória tinha uma curiosidade genuína e uma empatia rara para com a comunidade cigana, coisa que na realidade a grande maioria queria vê-los longe e ela tinha curiosidade, ela queria conhecer melhor o povo cigano. Ela descreveu os Cooper em seus escritos, ou seja, a própria família Cooper, e Matt
como era chamado, deixou uma impressão duradoura. Quando ela subiu ao trono, o problema da praga dos ratos e camundongos continuava sendo um grande desafio dentro dos palácios. E quem melhor para resolver o problema do que o homem que ela conhecera na juventude, cuja reputação de destruidor de ratos crescia dia a dia? Desse modo, Matt tornou-se na prática o exterminador de ratos real. Ele transitava livremente entre o luxo do palácio de Buckingham e a sua comunidade no subúrbio, provando que o talento e o conhecimento técnico podiam quebrar as mais rígidas barreiras de classe na Inglaterra. Voltando ao documento que você vê na tela agora, note o título, que significa o cartão de um cigano. Em vez de esconder sua origem por medo de preconceito ou de sofrer o racismo, Matt usou sua identidade cigana como uma marca registrada de confiança, pois naquela época sabia-se que os ciganos eram detentores de conhecimentos ancestrais sobre ervas e venenos naturais. Desse modo, ele foi o primeiro cigano a transformar o preconceito em marketing, e ele cobrava preços diferentes para cada praga. 5 shillings para ratos, 3 para camundongos e 2 para baratas. Ele era um estrategista de negócios. Desse modo, Matt Cooper não foi apenas um cigano que matava ratos. Ele foi um sobrevivente que navegou por um dos períodos mais preconceituosos da história britânica, usando apenas sua inteligência e sua composição química surpreendente. Sua história nos mostra que, mesmo nas sombras da história oficial, existem personagens de etnia cigana fascinantes que moldaram o cotidiano, resolvendo problemas que nem a monarquia conseguia ignorar. Hoje, olhamos para um pedaço de papel amarelado e vemos apenas um anúncio antigo, mas por trás deste pedaço de papel está a vida e a trajetória grandiosa de Matt Cooper, um cigano que provou que não importa de onde você vem, seja de uma carruagem cigana ou de um grande palácio, o que define o seu valor é a excelência do seu trabalho e o seu caráter. Ele limpou os palácios, protegeu fazendas e garantiu seu lugar na história e, claro, nos diários da Rainha Vitória. E você, já tinha ouvido falar do exterminador favorito da Rainha Vitória? O que mais te impressionou na estratégia de marketing utilizada por Matt? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva para mais histórias curiosas ciganas do passado e não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal. Desse modo, um abraço e até o próximo vídeo.